Quer implementar um programa 5S, mas está sem tempo para montar tudo do zero? Neste curso, além das videoaulas, você receberá um material completo contendo um plano de ação detalhado e materiais como organograma e estrutura, procedimentos, checklist e modelos prontos de auditoria garantem uma implementação rápida e de sucesso. Acesse o link e se inscreva. Fala galera do Mundo Lean, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, mais um vídeo aí do nosso canal. É um prazer tê-lo aqui comigo, meu nome é Lucas Popetti, eu sou especialista na implementação da filosofia Lean. Para você que não me conhece, eu já tenho trabalhado já há mais de 10 anos com a implementação dos conceitos, dos princípios da filosofia Lean. Iniciei minha jornada na indústria metalmecânica como técnico de processos, passei por cargos de supervisão, também melhoria contínua, participei de diversos projetos de implementação de iniciativas estratégicas dentro de grandes empresas. Tive a oportunidade de atuar como consultor também, implementando Lean em empresas nos mais variados segmentos, negócios, no agro, em financeiras, em empresas de prestação de serviço. E o meu objetivo aqui, pessoal, é ajudá-los, né, trazer conceitos, trazer ferramentas que vocês possam aplicar de uma forma simples, né, no dia a dia aí de vocês, né. A gente sabe que excelência operacional, melhoria contínua, desenvolvimento de processos, é algo que a gente precisa fazer para aprender, né? Não dá para aprender só com a teoria. Claro que existe uma quantidade rica de literatura, né, e de cursos, né, de instrutores com uma experiência significativa, né, nos temas aí que envolvem a excelência, né, de operações de uma forma geral, mas o que eu, né, recomendo para vocês é que precisa fazer, né, precisa colocar a mão na massa para aprender. Nessa playlist, pessoal, né, qual esse vídeo aqui está inserido, a gente tem trabalhado, né, trabalhamos aí dois conceitos, né, na verdade um conceito de cálculo de estoque, dimensionamento de estoque. Então eu trouxe para vocês toda uma base teórica e depois eu mostrei, né, um cálculo, né, numa planilha de Excel, né, algo simples, que conectasse, né, a base de cálculo, né, o conceito ali utilizado para dimensionar o estoque, com os mecanismos de reposição do estoque, né? Então, uma vez o meu estoque dimensionado, quanto que eu tenho que ter, né? Qual que é o meu estoque, pulmão, qual é o estoque de segurança, qual é o estoque de ciclo, né? Expliquei um pouquinho do que significa cada nível, né? A função de cada pacotinho ali, né? Então, o estoque pulmão ele está lá para absorver variações, né, de consumo, estoque de segurança para absorver, né, os desperdícios, os problemas existentes no fluxo, tanto do nosso fornecedor quanto dos processos internos, né, as perdas, enfim, né? Nós falamos de todos esses aspectos, né? Do cálculo, né, do conceito de dimensionamento de estoque e falamos também de como repor, né, como monitorar, né, os níveis de estoque e acionar, né, as reposições. E nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer para vocês um pouco do conceito do sistema Lean de movimentação de materiais, né? Porque a gente calculou o estoque, a gente dimensionou o estoque e a gente estruturou uma maneira de repor. Né? Mas como é que a gente vai fazer as coisas chegarem lá no nosso cliente que utiliza o produto? Né? Então eu quero falar um pouquinho, né, desse conceito aí com vocês, trazer alguns tópicos que eu enxergo como extremamente importantes para fazer com que a operação ela tenha, né, consistência, né, ela tenha ritmo, né, e a logística, né, dos materiais dentro de uma operação, independente de qual for a operação, é fundamental. Então é isso que eu quero trabalhar aí com vocês nesse vídeo, beleza? Então vamos lá, galera. Vou trazer aqui para nossa apresentação. Bom, então, pessoal, como eu falei, né, um guia para a gente entender como é que o material deve fluir, né, para que a gente garanta a eficiência, né, da operação que a gente está trabalhando, que a gente consiga reduzir desperdícios e melhorar, né, continuamente. Fizemos uma melhoria, né, implementamos o cálculo de estoque, definimos uma rotina de reposição, né, fizemos uma melhoria. E agora, para onde a gente vai? Como é que a gente continua? Né? Então, é importante, pessoal, aqui a gente entender que muitas organizações, né, fazem isso, né, utilizam às vezes inclusive sistemas, né, MRPs para fazer o dimensionamento, o cálculo, né, e a reposição dos estoques, mas a gente sabe que na maioria das vezes isso não é suficiente para garantir que o material chegue no lugar certo, né, no tempo certo, né, no momento em que aquele material precisa estar lá e na quantidade necessária. Até porque a gente também sabe que os processos não são 100% estáveis, né? Os processos, assim como, né, no nosso cálculo nós consideramos, né, eles trabalham com variações, né? Então, uma hora, uma determinada área, ela demanda uma quantidade maior de material e num outro momento ela demanda uma quantidade menor, né? Então, se eu trabalhar, né, com média, por exemplo, vai ter momento em que eu vou gerar uma falta daquele material para aquela operação e vai ter hora que eu vou levar mais, né, material do que aquela operação de fato precisa. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, né, nessa questão de abastecimento, né? Então, só calcular o meu estoque, só repor o estoque não vai garantir que eu tenha todo o meu processo adequado né, dentro desse contexto aí que nós já falamos. Então, a gente precisa pensar no nosso processo, né, como se fosse o nosso organismo, como se fossem as células do nosso organismo, né? Então, vamos imaginar exatamente isso, né? As células do nosso corpo, elas representam os processos dentro da organização, independente da organização, independente do segmento, tá? Vocês vão perceber que isso funciona para tudo, né?
O que as nossas células precisam para o nosso organismo funcionar? Né? As nossas células precisam de nutrientes, né? Precisa de oxigênio, né? E as nossas células também produzem algumas coisas, elas têm um metabolismo, elas realizam determinadas tarefas e essas tarefas geram resíduos. E esses resíduos que são gerados pelas células, eles precisam ser liberados, né? E em algum momento dentro do nosso organismo, em algum ponto do nosso organismo, eles precisam ser eliminados, né? E dessa forma que a gente mantém as células, né, do nosso corpo saudáveis, né? Então, para que tudo isso funcione dentro do nosso organismo, nós temos um sistema circulatório, né? Então, as nossas artérias, as nossas veias, né, os vasinhos sanguíneos, eles estão lá justamente para que o nosso sangue circule, levando os nutrientes, né, levando o oxigênio, levando o que é necessário e retirando aqueles resíduos, aquilo que não é mais necessário para o funcionamento das células, né? Então, o nosso sistema circulatório é que mantém, né, o nosso organismo em equilíbrio, né? Então, sem os nutrientes adequados, sem retirar aquilo que não é mais necessário, sem retirar aqueles resíduos, fatalmente, em um curto período de tempo, o nosso organismo ele entra em colapso, né? Então, se a gente tem uma obstrução, né, das nossas veias, né, por acúmulo de gordura, por exemplo, né, se for no coração, né, dá lá o que a gente chama de infarto, ou se for no cérebro, pode dar um AVC, né, e assim sucessivamente. Então, o fluxo, né, de nutrientes e a retirada dos resíduos é uma etapa fundamental no nosso organismo para que as células funcionem. Então nós dimensionamos a nossa célula, que é o nosso estoque, mas como é que a gente vai garantir que as coisas fluam continuamente, fazendo com que o sistema como um todo, de fato, né, funcione, tá bom? Então, essa analogia é extremamente importante, pessoal. Eu falei que, independente de ser uma indústria, isso funciona, né? Porque a gente costuma pensar muito no estoque, né, no almoxarifado, atendendo à operação, né? Atendendo às áreas produtivas, se for uma indústria, por exemplo. Mas e o escritório? O escritório também tem demanda, né? Tem cartucho de impressora, tem caneta, tem grampeador, tem papel, tem uma série de coisas que a área administrativa também precisa para funcionar, né? E muitas vezes as pessoas que estão na área administrativa, elas interrompem o trabalho delas para poder buscar alguma coisa no almoxarifado, interrompem o trabalho do almoxarife para atender elas ali no balcão, e a gente tem aquela falsa impressão de que, né, o operador, né, quem está lá na produção não pode parar, mas a área administrativa pode parar para ir buscar alguma coisa no almoxarifado. Isso também é interrupção, né? Por isso que a gente fala que o Lean, ele né, o Lean Thinking, né, é o pensamento Lean, não só o Lean Manufacturing, que é a manufatura Lean. O Lean, ele envolve todas as áreas. Então, um especialista, né, um engenheiro, né, um analista de compras, né, um comprador, ele também não pode ficar tendo interrupção. Não pode faltar insumo para ele trabalhar. Ele não pode quebrar, né, o raciocínio, a atividade que ele está executando. Até porque a função dele é extremamente importante, que é suportar o fluxo principal. Então, como é que a gente trabalha? O operador não pode parar. Né? Mas o escritório que dá suporte para o operador pode parar para buscar algum material, né? Lá no almoxarifado, por exemplo. Né? Eu estou trazendo aqui situações que muitas vezes nas organizações elas não são pensadas, não são trabalhadas dessa forma. Né? Então todo processo dentro de uma empresa depende de insumos, de materiais. Né? E esses materiais ficam armazenados, né, em um almoxarifado, e nós devemos criar um fluxo, né, criar um sistema que abasteça cada uma das áreas, cada um dos processos, independente de serem processos produtivos ou de suporte, para que as pessoas não interrompam as suas atividades esperando algo. Tá legal? E como, pessoal, que a gente cria esse sistema Lean, né, de movimentação de material, né, para levar os materiais necessários para o ponto de uso, para remover os resíduos, para manter esse sistema em equilíbrio. Como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente implementa isso? Seja numa indústria, num escritório, num hospital, né? Ele é possível ser implementado em qualquer lugar. Né? Como a gente faz isso, pessoal? Eu vou trazer 5 pilares, 5 passos, né, para que vocês possam olhar para o dia a dia de vocês e entender como é que vocês podem aplicar. O primeiro passo, pessoal, que é recomendado é ter que a gente chama de PPCP, que é o plano para cada peça. O que significa isso? Significa que a gente deve mapear, né, e ter isso registrado num ERP, né, num banco de dados, num Excel, enfim, da maneira, utilizando o recurso que você tiver. Mas que a gente tenha uma base que mostre cada material que a gente utiliza nos nossos processos. Né, com um código, né, específico, né, identificando aquele material, estabelecendo as suas especificações, as suas características, né, sejam técnicas, dimensão, né, de embalagem, algum padrão, né, algum critério de qualidade, quais são os fornecedores, onde esse material fica armazenado, onde esse material é utilizado, em quais lugares esse material é utilizado, né, quais áreas, né, esse material é utilizado, quanto é utilizado, né, por mês, por dia, qual a variação, né, qual a frequência de uso. Né? Às vezes eu tenho um item que eu uso com uma quantidade baixa, mas com uma frequência alta. Eu uso todo dia um pouquinho. Já eu tenho itens também que, em contrapartida, eu uso uma quantidade grande, mas uma frequência baixa. Né? Então, tem usos pontuais ali dentro de uma semana, por exemplo, num dia específico eu tenho um alto consumo daquele item. Então, a frequência ela é baixa, mas a quantidade é alta. Né? Esse item, né, qual a criticidade dele para o processo. Né? Então, são regras, pessoal, que em cada processo a gente deve determinar e a gente deve ter um banco de dados que
reúna, organize todos esses dados, porque vão ser informações importantes para que a gente construa todo esse sistema de movimentação. Se eu tenho um item e eu sei exatamente em quais lugares, quais áreas esse item é utilizado, essa informação é importante para que eu possa fazer o dimensionamento adequado, tanto dos pontos de uso, que vão ser os locais onde os materiais vão ficar em cada área, a gente vai falar um pouquinho disso, mas também para dimensionar toda a estrutura de movimentação, seja carrinho, né, enfim, o mecanismo que a gente vai usar para fazer a movimentação do material. Então, pessoal, tenham um PPCP, tenham um plano para cada peça que mostre as características de cada item que você, né, utiliza aí no seu processo. O segundo pilar, pessoal, é ter um supermercado. Nós fizemos o cálculo do supermercado, o dimensionamento, e criamos, né, lá nos vídeos anteriores, quem não assistiu, volta lá, assiste, e criamos uma maneira de fazer a reposição. Mas dentro do nosso supermercado, a gente precisa também ter as coisas bem organizadas, bem identificadas, né, com gestão visual, se possível, dimensionado conforme a demanda, as prateleiras bem dimensionadas, né. Então a gente precisa ter um supermercado e se a gente conseguir criar tudo num supermercado central que facilite a nossa distribuição, né, nas operações, melhor, né? A gente tem que pensar no posicionamento do nosso supermercado central para que a nossa logística de distribuição seja facilitada, né? E assim a gente evita ter vários pontos diferentes de estocagem, né? Já vi algumas empresas que têm mais de um almoxarifado, né? Então os materiais estão espalhados, né? Isso acaba atrapalhando na hora da gente criar uma logística eficiente, dificulta a criação de um inventário, né, bem controlado, dificulta a rastreabilidade, né? Então é importante a gente pensar em ter um supermercado central, né? Além do supermercado central, a gente precisa ter pontos de uso estratégicos, né? Então, o que são os pontos de uso? São para cada área dentro do meu processo, produtiva ou administrativa, laboratório de qualidade, por exemplo, né? Todas as áreas elas precisam de insumos para trabalhar, independente da área. Geralmente, né, nós não temos nas empresas um lugar determinado, organizado, para que esses insumos fiquem armazenados, né? E para que as pessoas que estão naquele processo possam retirar o material que ele precisa daquele ponto de uso e, através de um cartãozinho, através de um Kanban, solicitar reposição, né, para o almoxarifado, para a nossa rota logística. Então, o que a gente começa já a entrar aqui? Se eu tenho um supermercado calculado, um dimensionamento de estoque feito e um mecanismo de reposição para ele, agora eu preciso ter em cada área, em cada departamento, né, uma prateleirazinha ali, né, alguma coisa que eu tenha os materiais e cartões, né, que a gente chama de Kanbans, para que eu sou, né, o operador. Vamos imaginar que eu estou trabalhando numa linha de montagem, né, e eu preciso constantemente, né, eu preciso ter ali, né, um parafuso que eu uso em toda a montagem. Né, então eu tenho o meu ponto de uso, que eu vou pegando aqueles parafusos, eu posso ter, por exemplo, 2 caixas, né? E quando esvazia a primeira caixa do parafuso, eu pego um cartãozinho, coloco numa caixinha, né? Ou posso pegar a caixa vazia mesmo e colocar em algum lugar essa caixa vazia, e a logística, quando passar, ela vai recolher a caixa vazia e vai me trazer uma caixa cheia. Então vejam que há uma integração entre o processo, a logística e a reposição dos materiais, tanto no ponto de uso quanto lá no almoxarifado. Porque quando eu pego a minha caixinha vazia, eu, operador, pego a caixinha vazia, coloco e começo a trabalhar com a outra, a logística vai passar, vai pegar a caixa, vai lá no estoque e vai encher. Quando ela enche aquela caixa com parafuso, ela está gerando um consumo que lá na nossa planilha de cálculo de estoque, por exemplo, vai acionar uma reposição naquela quantidade que foi consumida lá no processo que faz a montagem. Né? Eu que sou o operador, gerei o consumo e gerei a demanda para as demais áreas, até chegar na área de suprimentos, aquela informação para fazer a reposição. A gente dá o nome a isso de sistema puxado nivelado, né? Então, a gente garante que em todo fluxo só está sendo reposto a quantidade que foi consumida. Então é importante que cada departamento tenha um dimensionamento, tenha um ponto de uso, né, que é nada mais nada menos que um pequeno estoque, né, dimensionado. Para quanto? Depende da sua rota. Se você for fazer uma rota de 3 vezes ao dia o carrinho vai passar ali e vai fazer o abastecimento, né? Então você pode ter uma quantidade ali para um dia, que vai ser suficiente. Se houver oscilações, não vai faltar. Se vai ser uma vez por dia, eu sugiro que você tenha 3 dias de material aí. Se for uma vez por semana, eu sugiro que você tenha 15 dias. Então a frequência da tua rota é o que vai determinar a quantidade de material que você vai ter que ter no teu ponto de uso. E organizando esse ponto de uso, você vai, sem dúvida nenhuma, facilitar, né, reduzir os tempos de parada das pessoas por falta de material, por falta de insumo, e vai reduzir aquelas paradas dos almoxarifes para atender a demanda urgente. Né? Então imaginem, né, a empresa que vocês trabalham, o lugar que vocês trabalham, imagina que o almoxarifado é fechado. Ninguém vai até o almoxarifado. Por que ninguém vai até o almoxarifado? Porque o almoxarifado armazena e uma logística eficiente distribui os materiais que são necessários. Né? Parece até utopia, mas é extremamente possível, gente. E EPI, né? Que eu tenho que ter um controle, né? Um calçado de segurança, um óculos, eu tenho que registrar para encher a ficha individual do EPI do funcionário. Como que eu faço? Ele não tem que ir no almoxarifado? Não. Eu posso ter um cartão make to order, né? Eu não tenho material no ponto de uso, mas eu tenho o cartão. E nesse cartão eu posso ter uma fichinha. Então o funcionário A, ele preenche essa fichinha com o número do calçado dele, né? Põe lá na caixinha, quando a logística passar, ela vai pegar essa fichinha, ela vai até o almoxarifado,
Ela vai pegar a pasta onde está a ficha de EPI do funcionário, ela vai ver as regras, o funcionário ele trocou de calçado semana passada, eu levo outro calçado para ele. Provavelmente naquela ficha você vai ter que coletar a assinatura do supervisor, né, do gestor imediato. Aí você cria as políticas que você quer. Mas é possível, até para itens específicos, itens make to order, você fazer o abastecimento. Às vezes tem uma ferramenta específica que aquela pessoa precisa para uma operação específica. Eu posso ter o cartãozinho daquela ferramenta e basta que, né, que as áreas se planejem para que as coisas funcionem. Então vejam que a logística, né, o sistema ali de movimentação de material, ele atende todos os aspectos que a gente pode aí, né, imaginar. Legal, pessoal? Então, definimos o nosso PDU, que é o nosso ponto de uso, calculamos, definimos os materiais que vão ficar lá, suas quantidades. Para definir o PDU, a gente sabe que é importante ter o PPCP, para a gente saber onde usa cada coisa, quanto que usa, enfim, né, média, frequência, consumo. E o quarto pilar vamos criar agora uma rota, né? Vamos definir pontos de parada, né, que ficarão, claro, esses pontos de parada ao lado dos pontos de uso. Vamos definir essa rota, né, qual é o primeiro ponto, qual é o segundo ponto, qual é o terceiro ponto, qual que é o quarto ponto, para que o deslocamento de quem está fazendo essa rota seja o menor possível, né? Vamos definir a frequência, né? Então, em qual horário eu vou passar em cada ponto, como se fosse uma linha de ônibus, tem o horário que ele passa em cada ponto de acordo com o tempo do percurso e com as paradas, né? Então, se o operador, né, que é o responsável pela movimentação, ele tem que ir do ponto A até o ponto B, é um deslocamento, né, do ponto 1 até o ponto 2. No ponto 2, ele tem que deixar os materiais e recolher os cartões, né? Então, se nós somarmos o deslocamento mais o tempo da atividade dele, a gente consegue definindo quais são os horários para ele passar, né, em cada rota. A gente já definiu o equipamento adequado, pode ser carrinhos, pode ser manual, pode ser aqueles rebocadores com um trenzinho ali atrás, que a gente chama de milk run, né? Pode ser uma bicicleta, pode ser a pé, depende do material, depende do peso, depende da quantidade, depende do volume, depende da tua situação, né? Pode ser carro, como já participei também de projeto em usina, e essa movimentação era feita de carro, porque ele rodava num turno inteiro 60, 70 km por dia, né? E definindo, né, rota, frequência da rota, o recurso para fazer a rota de abastecimento, a gente capacita as pessoas e começa a executar a rota. E a partir desse momento, ninguém carrega mais material, ninguém transporta, ninguém movimenta, e a gente vai reduzir absurdamente os desperdícios por espera, por transporte, né, nas pessoas que estão envolvidas no nosso processo. E por fim, pessoal, a gente integra, né, tudo isso que a gente falou com sinais de puxada, que são os cartões, né? Então toda vez que um material é consumido no ponto de uso, tem que ter um sinal. Pode ser um cartão, que eu pego o material e ponho o cartão numa caixinha. Pode ser a caixa vazia, que eu coloco num lugar específico, essa caixa é identificada e a rota vai lá fazer a reposição, né? E eu crio controles para que, a partir desse consumo, eu acione a reposição lá, né, da minha equipe de compras, como o exemplo que eu dei, né? Sou o operador, consumiu o parafuso, esvaziou a caixinha. Coloquei a caixinha lá, movimentação pegou, né? Logística, equipe de movimentação pegou a caixinha, levou lá no almoxarifado, fez a reposição. Quando repôs a caixinha, tirou, né, do estoque lá do almoxarifado e automaticamente o consumo do estoque do almoxarifado gerou uma necessidade de reposição lá para o pessoal de compras e assim, né, sucessivamente a roda vai girando e os processos são conectados, né? E isso garante que somente aquilo que foi consumido seja reposto e evita, né, os excessos ou quantidade a mais do que aquele máximo que a gente determinou no nosso cálculo. Então, pessoal, se a gente implementar esses 5 pilares, a gente consegue criar um sistema Lean de movimentação de materiais. Legal? Bom, pessoal, eu, por último, né, queria mostrar para vocês aqui umas duas fotos, na verdade, porque às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas é muito complexo, é muito difícil, né? Tudo isso, é muito conceito, é muito... gente, tem que começar, tem que fazer, né? Vou dar um exemplo do que, né, eu já participei. A gente definiu nas áreas de uma empresa uma prateleira em cada área, não só nas áreas produtivas, mas também nos escritórios. Eu pedi para que as pessoas listassem, me fala o que você usa, quais são os itens que você precisa no teu dia a dia, né? Ah, mas e se eu esquecer um? Faz, se você esquecer, depois a gente adiciona, né? Então, as pessoas listaram em cada área o que elas usavam, né? O que a gente fez? A gente criou cartõezinhos, dá um zoom aqui para ver se é possível enxergar. Então, podem ver que cada material tem ali o seu cartãozinho, né? Tem uma identificação, né, de onde fica cada material, qual é o lugar que tem que ficar cada material nessa prateleira. E aqui, à medida que o material é usado, o próprio operador, né, o próprio responsável ali, que era a área de manutenção, né, precisou usar a máscara. Ele pegava o cartãozinho, colocava na caixinha. E todo dia, 2 vezes por dia, o almoxarifado passava, recolhia os cartões, ia lá no almoxarifado, separava e pagava os materiais. Né? E se a gente, e aí a gente conseguia, né, através das requisições no sistema, monitorar a quantidade que era consumida por dia, né? Porque a gente não tinha essa informação diária. E dificilmente tem informação diária, né? Quando você não controla o processo dessa forma. Né? Muitas vezes, pessoal, a gente acaba deixando essa requisição, às vezes, na mão de um supervisor ou de alguém da área. Né? Então, o que ele faz? A hora que ele tem um tempinho, ele vê lá o que precisa, faz uma requisição lá só e vai lá, pega a quantidade para semana, às vezes alguém ali da área fala, tá faltando tal coisa, ele faz lá uma requisição, vai lá e busca, e assim funciona o processo, né? Não é que não funciona, funciona, mas tem desperdícios de movimentação, de espera, de transporte, né? Que são desperdícios, né? E se a gente quer ter excelência, a gente tem que eliminar esses desperdícios.
Então, não é assim, às vezes a gente vê, né, a teoria, vê, né, o conceito, a gente tem que buscar o estado da arte, buscar, sim, aplicar o conceito na essência, mas a gente precisa começar e melhorar o sistema continuamente. Então, como é que a gente começa? Pega cada departamento aí de onde você trabalha e fala assim, me lista quais materiais você usa. Que você usa todo dia, ou que você usa uma vez por semana, né? Então, coloca lá se é diário, se é semanal, se é mensal, os itens que você usa. Legal? Você já vai começar a construir o teu PPCP. Lista esse material, bate com a área, fala, é isso que você usa? Essas quantidades aqui você acha que atende? Né? Legal, então vamos montar agora, vamos definir o cartãozinho, vamos montar a estrutura. Beleza, agora vamos dimensionar a rota. E aí você começa a rodar e começa a coletar os dados e vai aprimorando o sistema. Então é importante começar, né? Esse é um conceito simples e a gente precisa começar, né? E aí a gente sim vai entendendo. Se a gente buscar já sempre o estado da arte, a gente não sai nunca do lugar. Então essa é a recomendação aí que eu trago também para vocês. Bom, pessoal, é um vídeo que estendeu um pouquinho, mas eu espero que vocês aí gostem aí desse conceito, que vocês apliquem e se vocês, né, na empresa de vocês, onde vocês trabalham, vocês querem ter um treinamento específico disso, que a gente passe por cada uma dessas etapas e traga, né, o conceito e também faça aí o suporte, né, dessa implementação. Então, peço aí para vocês, né, tá o meu LinkedIn aqui, me chama lá no LinkedIn. Se vocês tiverem dúvidas também, querem entender um pouco mais, querem uma dica de como implementar, estou aí à disposição de vocês. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com quem você acha aí que pode também implementar aí e entrar nessa jornada ali, né, conosco. Um grande abraço a todos, até a próxima.